versículo 1, de 1 ao 7. Ao longo da nossa caminhada, a gente tem muitas fases. Eu me lembro de cada fase dela. E o que faz você romper de fase é a sua entrega. Eu lembro que a primeira vez que eu ouvi esse louvor, que eu lembrava desse louvor, eu estava saindo de uma fase e entrando na outra. E fases foram marcando a minha vida, louvores foram marcando a minha vida. Tem o louvor que a irmã Gisele gosta, quando a luz se apagar. Esse louvor para mim é uma fase de tempo com Deus, de noites de oração que eu passava ali, adorando o Senhor. Então você tem que entender que você não pode ficar na mesma fase, você tem que passar de fase. E cada fase é uma intimidade maior com Deus, é uma entrega maior, é uma submissão maior. Vai exigir de você uma entrega, vai exigir de você uma submissão, vai exigir de você mais de você. Deus, ele vai te dar mais, ele vai te capacitar, ele vai te entregar. Ele vai te dar coisas maiores, ele vai te dar responsabilidades maiores. Então você não pare. Não pare. Como dizem que o louvor é, não pare de lutar. Em tempo de guerra, não pare de lutar. E o que a gente tem perdido hoje é o amor. Eu vou falar de amor hoje, mas eu vou falar de algo que relaciona o amor, que é o julgamento. Quem era o Tiago no passado? Quem era o Tiago há 10 anos atrás? Quem era o Tiago há 5 anos atrás? Quem era a irmã Elisângela 10 anos atrás? 5 anos atrás? Mas normalmente a gente aponta, né? Principalmente a pessoa que a gente não vê há muito tempo. Aquele ali é assim, aquele é assim. E hoje o que mais tem acontecido dentro das igrejas é julgamento. Existem homens que se levantam só para julgar, só para julgar. Você vai ver na internet, é um falando do outro, é um falando do problema do outro, é um falando da igreja do outro. E esquecemos de amar. Amar é compreender que o ser humano passa por fase. E todo mundo pode cair. Todo mundo. Não existe santo. Não existe santarrão. Todo dia você vai ter que lutar contra o pecado. É o que Deus falou para Caim. O pecado jaz à porta. É você que vai ter que escolher. Mateus capítulo 7. Não julgueis para não ser julgado. Porque com o juízo com que julgares, serei julgado. E com a medida que tiveres medido, vos tornarão a medir. Porque reparas tu o argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Como dirás ao teu irmão: deixar-me tirar o argueiro do teu olho, e eis que a trave no teu olho? Hipócrita, tira primeiro também a trave do teu olho, então verás claramente para tirar o argueiro do teu irmão. Não deis aos cães coisas santas, nem deitei aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que pisem com os pés e, voltando-se a vós, despedacem. Fechou? Olha a tua Bíblia no banco. Vamos orar mais uma vez. Feche seus olhos. Pai, eu te peço, Pai, no espírito de revelação e sabedoria desta palavra, Senhor. Aí eu te peço em nome de Jesus, todo sofisma, toda fortaleza, Senhor, seja quebrada, Pai. E que o espírito de sabedoria, de revelação da tua palavra, Pai, venha manifestar neste lugar, Senhor, para que possamos ter o entendimento das tuas palavras, Jesus, que foi dito, Pai, há 1000 anos, 2000 anos atrás,
que possamos ter um entendimento de tudo aquilo que o Senhor ensinou aos seus discípulos. E nós, Senhor, como hoje, os seus discípulos, queremos aprender, ó Pai, sobre esta palavra. É o que eu te peço, Pai, então nas tuas mãos a nossa vida, para nossos pensamentos sejam cativos a Ti, Jesus, para todo entendimento daquilo que é glória, daquilo que o céu tem a nos revelar neste lugar. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, Jesus, esse foi o maior sermão que Jesus deu, aberto. Jesus, ele teve vários níveis de intimidade. Você vai sempre ver na Bíblia Jesus, ele conversando com um, chama de discípulo amado, né? O próprio se chama de discípulo amado, João. Depois você vai ver Pedro, Tiago e João, quando Jesus vai fazer algumas coisas mais espirituais, mais de conhecimento do céu. Ele chama Pedro, Tiago e João, você vai ver isso quando ele ressuscita a filha de Jairo, você vai ver isso quando ele se transfigura. Jesus, ele fala aos 12, quando ele quer ensinar, quando ele quer fazer milagres em que os 12 têm a capacidade de entendimento. E Jesus, ele fala aos 70, os 70 ele envia, você vai ver lá, ele enviou, deu poder para expulsar demônio e curar os enfermos. Mas Jesus ele está falando para uma multidão. Ele não está falando para um grupo, ele está falando para uma multidão. E uma multidão, a gente sabe que quando a gente fala, a gente tem níveis de conhecimento. A gente tem níveis de pessoas que têm um entendimento daquilo que eu vou falar, daquilo que ele falava. Então Jesus aqui está falando para uma multidão. E ele está falando justamente sobre julgamento. Ele vem falando sobre bem-aventuranças do reino. Se você lá começar a partir do capítulo 5 de Mateus, ele vai falar das bem-aventuranças, que é aquilo que é convidativo a todo mundo. Você vai ser bem-aventurado se você fizer, se você fizer aquilo. Então, ele começa falando um pouco mais macio para essa multidão. Depois ele começa a falar assim: você que quer ser meu discípulo, você tem responsabilidade. Qual é a responsabilidade? Você precisa ser sal, precisa ser luz. Uma vez que você recebe essa palavra, você não é mais dono de si, agora você tem algo diferente, algo para mudar a vida dos outros, algo para dar luz, para dar sentido à vida dos outros, algo para dar sabor à vida dos outros. E tem gente que está andando para ele, sabe para onde vai, sabe qual caminho tomar. E aí ele volta e começa a falar sobre a lei. Eu não vim abirrogar, eu vim cumprir a lei. Então nada que foi escrito foi tirado, está ali o mandamento. E aí ele começa a falar sobre família, ele começa a falar sobre casamento, ele começa a falar sobre adultério. Agora ele começa a bater, ele começa a apertar, ele começa. Porque ser seguidor de Jesus não é só receber os céus, não é só ter bem-aventuranças. Ser seguidor de Jesus é renunciar. É renunciar. E aí ele chega no capítulo 7, após a gente leu aqui, que ele fala: não julgueis para não ser julgado. Jesus entende que o ser humano ele passa por fases. A mesma forma que o ser humano passa por fases, a tua intimidade com Deus também vai ter fases. Você vai cada dia mais, dependendo da sua fome. Quanto mais fome você tem, mais entendimento você vai saber quem você é e quem Deus é. A sua identidade ela vai se aperfeiçoando nele e ele vai enchendo você mais da presença dele. É fases. E essas fases ela tem. E
vidas. Por quê? Porque existe o inimigo das nossas almas, que nos acusa dia e de noite, como diz em Apocalipse. Já caiu o inimigo das vossas almas, que acusava os santos de dia e de noite. Então ele acusa, ele está ali para a gente saber, ó, fulano fez isso, fulano fez aquilo, mas eu não tenho legalidade sobre a vida daquela, então eu vou agir. Mas ele sabe que você é capaz de vencer. Ele sabe que você é capaz de superar. E ele vai te dando força para isso. E você vai quebrando barreiras. Vai quebrando barreiras, vai ganhando nível de autoridade. Porque o nível de autoridade também é conforme a capacidade de você trabalhar por ele. Você lembra quando ele chamou os 70? Eu os dou poder. Aquela palavra ali não é poder, dunamis, é autoridade. No grego, se você for ver lá, é exousia. Exousia significa autoridade para fazer. Então, quanto mais você trabalha, mais você vai tendo autoridade no reino. O que é a autoridade? É a autoridade sobre os demônios, a autoridade sobre a natureza. A autoridade é aquela que eu já falei aqui, que Adão perdeu e Cristo veio nos resgatar. Mas mesmo tendo tudo isso, você é passivo de queda. Você é passivo de cair. E Jesus está falando justamente isso. Não julgueis para não ser julgado. Porque ele está dizendo, todo mundo é passivo de cair. E o que eu tenho visto hoje, irmão? Isso também é um desabafo pelo que eu tenho visto. Existem pessoas se levantando, se dizendo pastores, mas não para pastorear, mas para julgar. Dizendo estar protegendo o rebanho. Mas o mais engraçado é que o rebanho dele é todo mundo. Ele não tem um grupo, igual aqui o pastor nas nossas almas. Ele tem um grupo qual ele cuida. Tem que se ligar se precisar. Eu já precisei, quero conversar, quero estar ali disposto a te ajudar. Ele se acha pastor de todo mundo. E como ele se acha pastor de todo mundo, ele se acha também na capacidade de julgar todo mundo. E eu tenho visto justamente essas pessoas que estão na mídia, que estão aparecendo. E se você deve ter passado em algum momento que sempre está julgando, não porque isso aí não é do Espírito Santo, não porque aquela pessoa lá não é de Deus, não porque aquilo ali não é do Espírito Santo. Meu Deus do céu. E aí a gente vai vendo escândalo, escândalo, escândalo. E o que isso faz? E quando você for ler lá mais para frente no capítulo 7, você vai falar, ai de quem viram os escândalos. Ai de quem viram os escândalos, mas a Bíblia também diz que seu irmão pecar, você chega para ele individualmente e você o exorta. Se ele não te ouvir, você pega mais dois, vai diante dele. Se não, você exorta ele diante da congregação. E se ele não te ouvir, você o trata como publicano, como pecador, como gentil. Ou seja, excomungado da igreja. Então, se errou, eu não vou tirar da igreja. Eu vou chamar a atenção. Eu vou chamar para mim. Porque o pastor faz isso. A irmã acabou de ler o filho pródigo aí. O filho pródigo foi, voltou. E quando voltou, a primeira coisa que o pai disse é: trazer a melhor roupa, trazer o anel. Restaurou as vestes sujas, deu o anel da aliança e fez uma festa. Porque esse meu filho que tinha se perdido foi achado. Então hoje em dia ele tem mais gente para poder pesar a mão do que para poder segurar a mão. Essa é uma verdade, irmão, que se você olhar, e a rede social ela tem potencializado isso. Porque se você abrir a rede social, você vai ver um monte de julgamento. E vamos cuidar do nosso rebanho? Não, eu sou o pastor universal, global, de todos. Todos são meu rebanho. E quando você tem todo o rebanho, você não discipula ninguém. Porque discipulado é tete a tete, é ensinando, corrigindo. A palavra discipulado no hebraico, talmidim,
é alguém que segue os passos. Você não vai ver Elias e Eliseu? Elias fala assim, ó, fica aqui, eu vou em tal lugar. Eliseu, não, negativo, eu vou com você. Eu vou em Jericó, fica aqui. Não, eu vou com você. Onde você for, eu vou. Porque discipulado é cuidado todo dia. Então, assim como você discipula seu filho, assim como você discipula pessoas que estão próximas de você dentro de casa, que você tem que educar, assim também é nossa responsabilidade como pastor, discipular, cuidar, ensinar. Mas hoje em dia, com o advento da internet, todo mundo acha que já é santo para poder julgar. Todo mundo já é capaz de poder julgar. E às vezes, nunca passou discipulado, nunca foi cuidado, nunca tirou os carrapichos, cheio de pecado oculto. Mas aí, muitas vezes, damos valor que é a nossa imagem. Eu sou o pastor tal, eu sou capaz de julgar fulano, mas por trás eu tenho aquele pecado, eu tenho aquele pornografia, eu tenho adultério. E hoje, irmão, com a rede social, o que mais tem visto. E aí o que acontece? Não pula de fase com Jesus, se bloqueia a sua família e não consegue avançar no reino. E aquilo que estava oculto aparece. Eu estou falando isso, irmão, porque um homem muito julgador na internet, de tudo quanto é igreja, de tudo quanto é lugar, foi descoberto que ele foi pego em adultério. O problema não é o adultério. O problema é que ele era o primeiro a julgar todas as igrejas. Aquilo ali é Espírito Santo, aquilo ali é coisa de neopentecostalismo, aquilo ali é... Irmão, se você conhecer alguém que julga tudo, cuidado. Cuidado. Analise bem. Eu sempre converso com pessoas e falo assim, cuidado, não conheço, não estava lá. Cuidado. Porque todo mundo é capaz de cair. Todo mundo. Mas aquele que pede perdão e se arrepende, a Bíblia fala que alcança a misericórdia. Agora, como alcançarão a misericórdia se estão cheios de si mesmo? Então Jesus ele ensina, ele vai falando bem das coisas do reino. E eu fico imaginando Jesus apertando aquela multidão, e um saindo, e outro saindo. E agora ele começa a rochar. Para de julgar. Não julgue para não ser julgado, porque mesmo à medida que você está pesando, você também será pesado. E aí eu vejo aquela multidão. Hoje, inclusive, tem muita gente que pega o texto de Romanos 1. Vamos lá ler comigo, Romanos capítulo 1. É um texto que fala sobre muita gente usa Romanos 1 para poder julgar. Romanos 1 capítulo 18. Porque o céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade e a injustiça. Porquanto que se Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus nos manifestou. Porque as coisas invisíveis desta criação do mundo, tanto o seu poder eterno, como a sua divindade, se entende e claramente se vê pelas coisas que estão criadas, para que neles ficam inexcusáveis. Portanto, tendo conhecido Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes
em seus discursos se esvaneceram, com o coração insensato e escureceram. Dizendo-se sábios, se tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança à imagem de homem corruptível, de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso também Deus entregou as concupiscências dos vossos corações e a imundícia, para desonrarem corpos entre si. Pois estes mudaram verdadeiramente a Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador. É bendito eternamente. Amém. Eu vou ficar só aqui. Então, Paulo está dizendo aqui, ó, Deus ele é visto por tudo que ele criou. Deus é visto por tudo que é manifesto. Mas eles não quiseram ver o Deus para tudo aquilo que ele criou. E começaram a criar deuses para si. E ele vai dizer, a imagem de homem, de répteis e quadrúpedes. Ele está falando da nova aliança, da velha aliança, que aconteceu no Egito. Mas agora está falando, então por isso Deus o entregou a sua vontade da carne. E a vontade da carne você conhece lá em Gálatas 5. Eu já preguei aqui. Ou seja, Deus deixou eles fazerem o que eles quiserem. Isso é chamado de livre-arbítrio. No momento que você não quer Deus, Deus ele não vai se intrometer no seu livre-arbítrio. Deus ele não vai se meter. Ele sim, ele vai te dar sinais. Ele está te chamando. Como já aconteceu comigo quando eu estava fora da igreja. Eu tinha sonhos, um arrebatamento, mas eu nunca me via sendo arrebatado. Eu tive anualmente, eu tinha sonhos de arrebatamento, mas eu nunca me via sendo arrebatado. Na hora tinha um temor, na hora me dava medo, mas eu continuava no meu erro, eu continuava na minha vida. E Deus sempre falava, ó, estou te chamando, ó, quero você para mim. Até o momento que toda a situação que eu estava vivendo, eu não aceitava mais. E aí Deus começou a me fazer lembrar da alegria e da pureza que eu tinha quando eu estava na casa dele, quando eu era jovem. Da alegria que eu tinha de adorar ele. E aí, como eu já falei aqui, ele mudou toda a situação da minha vida, para que eu tivesse um encontro com ele. Então ele faz isso na vida da pessoa. Ele vai fazendo isso, ele vai te dando sinais que ele quer cuidar de você. Mas existem pessoas que abrem mão. Existem pessoas que rejeitam isso. E essas pessoas que rejeitam isso, a Bíblia vai dizer que nós somos sal e servimos para dar sabor. Mas a Bíblia também vai dizer que se o sal ele não der sabor, ele serve para quê? Para ser pisado pelos homens. Ou seja, se você for um crente, que você não tiver o brilho da luz de Cristo, se você não tiver mudando a sociedade, o meio, a sua casa e tudo aquilo que você tem fazendo, se você não dá bom testemunho de quem você é, vai levantar alguém e vai falar mal de você. O seu vizinho vai falar mal de você. Ele não é crente. Quantas vezes você já ouviu, o crente, ó, fazendo isso? Olha lá o crente, ó, fazendo aquilo. Pessoas ímpias. Porque é isso que diz a palavra. Se você não está dando sabor à vida das pessoas, se você não está trazendo a mensagem do Evangelho, se você não, Cristo não está em você para que você possa reluzir a imagem de Cristo na vida, não só sua, mas na vida de outras pessoas, você vai ser acusado. Você vai ser pisado. Porque o gentil, o não crente, ele vai falar, olha lá o crente, ó. Olha lá o crente roubando. Olha lá o crente mentindo. Olha lá o crente passando por isso. E a Bíblia diz sobre isso. Agora, o problema é o que está acontecendo ao contrário. É a gente, irmão, que devia amar o nosso irmão, cuidar dele. A gente está batendo. A gente está apontando. É isso que Jesus está falando aqui.
limpa o seu olho, cura as suas feridas, para depois de você tirar, né? É botar o dedo na ferida, é tirar o argueiro do olho. Ele não está enxergando a verdade. É tirar aquilo que está atrapalhando o seu irmão de ver a verdade do Evangelho, a verdade do amor de Deus, as bem-aventuranças, o cuidado do Senhor. Então você tira o seu e depois você vai lá, você tira. E o que temos visto hoje? As pessoas não querem tirar, as pessoas querem colocar o dedo na ferida. E não só colocar o dedo na ferida, que é expor a ferida para o não crente. A Bíblia já diz que Deus o entregou. Então você não precisa estar preocupado com quem está lá fora. Você tem que estar preocupado com a sua vida, com os seus. Aquele que vai ou que quer ouvir a verdade do Evangelho, aquele que deseja ouvir Jesus. E o Espírito Santo vai te falar, vai te capacitar para que você possa entender quem quer ouvir. Já pregou para alguém, em algum momento que a pessoa ficar assim, ó, não te dando ouvido? Eu não prego para pessoas assim. Porque eu entendo que esse tipo de pessoa é dar pernas aos porcos. É dar coisas sagradas. Aquilo que acontece aqui é coisas sagradas. Os dons de Deus, a oração em línguas, os milagres são coisas sagradas e servem para edificar a nossa fé. O que a gente tem feito? A gente tem pego coisas sagradas que acontecem no nosso meio e jogado lá fora para pessoas julgarem. E não só isso, nós como os crentes não conhecemos aquilo que está acontecendo naquele lugar, porque a revelação é de fé em fé. Como eu falei no início, o progresso da sua libertação, o processo da sua santificação, ela também vai te dando entendimento das coisas de Deus. Então a primeira fase minha, eu falei, foi largar o pecado. Eu consegui largar o pecado, mas algumas coisas ainda estavam meio incrustadas dentro de mim. E Deus foi me santificando, me purificando, me lavando. E de fé em fé, de glória em glória, a gente vai crescendo. Mas aí, imagina, eu me levanto para colocar o dedo na ferida dos outros. Crente, aquele que eu devo tirar o argueiro. Tá bom. Então, um alerta para você e para mim, porque eu já aprendi sobre isso. Preste muita atenção quando você vê alguma coisa na internet, quando você vê alguém questionando alguma coisa. Se você não tiver entendimento, não vai. Se você não tiver o conhecimento, não diga que não é de Deus ou ao contrário. Porque hoje que a internet já tem levado isso, tem levantado homens que se dizem pastores globais de todo mundo, e aí eles se acham na autoridade de sair julgando todo mundo, mas eles não tiraram nem o argueiro do olho dele. Então a Bíblia diz, vai vir os escândalos. Ai daqueles que estão ouvindo o escândalo. Agora eu pergunto, o escândalo está vindo daquele que pecou ou daquele que está acusando e levando para todo mundo ver? Porque se meu irmão peca, eu tenho que chegar a ele e exortar, fazendo aquilo que a Bíblia diz. Agora, quando meu irmão peca, eu vou lá e filmo, eu vou lá, derrubo ele mais e mais e divulgo para quem não é crente, eu estou dando pérola aos porcos. Porque a exortação é coisa santa, é Bíblia. Paulo vai dizer, levai a carga um dos outros, e assim cumprirei a lei de Cristo. Assim cumprirei o cuidado de Cristo. Então, se meu irmão pecar, eu não vou sair falando para todo mundo, eu vou cuidar dele. Se o meu irmão pecar e eu tiver a autoridade, que eu vou fazer? Eu vou levar a situação ao
autoridade da igreja. E ele chamar o irmão e exortar. Mas isso não tem acontecido aí fora. Isso não tem acontecido aí. E eu peço, irmão, que vocês prestem muita atenção quando vocês abrirem a internet. Porque hoje todo mundo tem uma televisão. Toda criança. Vê criança hoje nova com televisão. Tem tudo. Então, irmão, aprenda a cuidar do seu irmão. Aprenda a abraçar ele nas suas dores. Como Paulo diz, vamos cuidar um do outro. Eu também, no meu desabafo, eu digo para esses pastores: cuidem de si mesmo e cuidem das suas ovelhas. A gente já tem um mundo para jogar pedra na gente. A gente já tem um mundo para nos apontar, nos chamar de santarrão, nos chamar de tudo quanto é coisa. A gente já tem um mundo lá fora. Que o Espírito Santo cuide do coração dele e purifique ele, e ele possa conhecer a verdade do Evangelho. Amém, irmãos? Amém. Vamos ficar de pé, vamos agradecer a Deus. Espero que você tenha compreendido tudo que a gente tentou de forma mais simples ensiná-lo. Porque a gente sabe que hoje, com a internet, há muito engano, há muito conflito, há muito escândalo. E uma das coisas que eu gosto, irmão, da nossa igrejinha aqui, que ela é única. Costumo dizer que esse lugar é único. Quando eu vou falar com as pessoas, eu falo: Deus me colocou na igrejinha lá. Para mim é única. Para mim, essa igrejinha aqui, ó, é única no meu coração. A gente recebe pouca influência daquilo que vem de fora. Então a gente consegue cada vez mais se congregar e se alegrar um com o outro, com os irmãos. Mas tem igreja, irmão, que só misericórdia. O pastor já passou por igrejas em lugares grandes e ele sabe como é que é. Então eu queria pedir a você que orasse por essas pessoas, esses perseguidores cristãos que tem a todo momento tentado destruir e pegado aquilo que é puro, santo, o cuidado, a exortação, e colocado lá para fora para servir como escândalo. Isso tudo é para ganhar status. Sendo que o único status que a gente tem que buscar é ser santo na presença do Senhor. Então eu quero te pedir, irmão, agora, que você ore por aqueles que nos perseguem como igreja. Que Deus possa tratar o coração deles e fazer eles voltarem à verdade do Evangelho, que é amar mais, cuidar das suas ovelhas e fazer discípulos. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, pela tua palavra, Pai. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor, Pai, nos deu, Pai, para ouvir da tua parte neste lugar. Eu te agradeço, Senhor, por cada palavra, eu te agradeço, Senhor, por cada ensinamento que o Senhor, Pai, tem transmitido através da minha vida, a tua igreja, Senhor. Que o Espírito de revelação e sabedoria, ó Pai, possa estar dentro do coração de cada um, ó Pai, para entender a mensagem, Senhor, aquilo que o Senhor, ó Pai, quis falar neste lugar, ó Pai. Nos dê sabedoria, discernimento, ó Pai, para amar o nosso próximo, Senhor, para dar, Senhor, coisas santas, ó Pai, aos santos, ó Pai, não aos porcos, ó Pai, e tentar a todo momento, Senhor, nos, ó Pai, tirar da tua presença. Guarda, Senhor, cada um neste lugar, ó Pai, que veio, ó Pai, para receber esta palavra. Que eles possam sair daqui com a certeza, Senhor, que o Senhor, ó Pai, é quem santifica. Que o Senhor, ó Pai, é quem separa o joio do trigo. Não somos nós, ó Pai, que devemos julgar, mas é o Senhor, o nosso juiz,
o advogado fiel, que quando o Senhor chegar, ó Pai, com seus anjos e sua glória, será o juiz, ó Pai, ao qual nos dará galardão, ó Pai, e ó Pai, Senhor, nos receberá, ó Pai, nos seus altos céus. Nós te agradecemos, ó Pai, por tudo, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja.